Papo de Vila. Salve, salve meu povo da vila, terça-feira vocês sabem, é dia de Papo de Vila. Olha, o nosso tema de hoje é a fluência do inglês na Vila Aprendiz. E eu tenho três grandes convidadas. Mariana Lima, diretora do Red Balloon, Estela Santana, coordenadora pedagógica do Red Balloon Boa Viagem, e nossa querida diretora Paula Leão. Nice to meet you, girls. Nice to meet you too. Welcome to Papo de Vila. Thank you. Ó, antes de a gente o inglês, como é que tá o inglês do apresentador? Tá bom ou passei vergonha aqui nesse papo de vila? Tá ótimo, tá aprovado. Nota 10. Nota 10, eu falei isso, passou no teste. Meninas, sejam bem-vindas. Paulinha, obrigado, né? Fazia tempo que você não vinha pra cá. Eu que agradeço. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Então, a minha primeira pergunta é para vocês, como existe uma idade mínima para os meninos aprenderem inglês? E aí, quem começa? Na verdade, não, né? Quanto mais cedo a criança, desde os primeiros meses, assim, escutar a língua inglesa, melhor para ela, né? Ela vai absorvendo, porque quando é que a criança desenvolve a fala? Ela passa por um tempo, né, para conseguir reproduzir. É assim que a criança aprende, ela escuta, depois ela começa a falar e, posteriormente, né, ela escreve e aprende a ler e a escrever na escola. Então, quanto mais cedo ela tiver essa exposição, melhor para ela, né? E Mari, e quais são os benefícios do inglês desde criança? Olha, tem muitos, né? Inclusive, assim, tem estudos que comprovam que a criança, eu acho que é dos 2 aos 5 anos, que é aquele open mind, né? Open windows, que é quando eles começam a verbalizar a língua materna. Então, é um momento também que eles estão abertos, muito mais abertos do que o restante da vida toda da gente adulta. Não é que a gente não possa aprender inglês mais velho, pode, qualquer idade da vida. Mas de 2 a 5 anos, de fato, a criança tem assim, é como se ela não tivesse entrave, né? Ela percebe os sons, ela está percebendo os sons naquele momento. Então, se você introduz, junto com a língua materna, o segundo idioma, ela vai aprender aquilo ali sem nenhum tipo de vício, principalmente de pronúncia, a gente fala, né? Uma pronúncia completamente limpa. A gente não está preocupada ali com o acadêmico ainda, né? Com leitura, com escrita. Mas, assim, a gente vai acostumar o ouvido da criança muito bem a receber aqueles sons que são fonemas diferentes do da língua materna, e, enfim. Desculpa, eu fugi da pergunta. Os benefícios... No caso, os benefícios do inglês desde criança, né? Isso, expandir o conhecimento de mundo dela. É um momento que, como a Mari disse, ela escuta sons diferentes, algumas até estranham, né? Porque elas fazem associações com o português. Então, se o professor, por exemplo, aponta para uma cadeira, ele fala, that's a chair, por exemplo, uma cadeira. A criança fala, oh, cadeira, então cadeira, chair. Ele começa a fazer essas associações e, posteriormente, ele vai reproduzindo esses sons. Então, quanto mais cedo, melhor. Ele aprende, parece até clichê. A criança é que nem uma esponjinha, né? Todo mundo ouve isso. A criança é uma esponja, ela absorve tudo muito rápido. E, de fato, isso é muito real. E querendo ou não, a criança também não tem aquela barreira que o adulto tem. O adulto, quando ele já passou por momentos de aprendizagem na vida dele, ele foi corrigido de uma certa forma, né? Dependendo do professor que ele teve. Ele foi corrigido de uma forma rude ou não, que, né? Depende de onde ele estudou, muitas vezes. E a criança, ela não tem ainda essas barreiras na aquisição de uma segunda língua. Então, ela não tem essa timidez e esse receio de cometer um erro, como a gente adulto tem. E eu até peço licença, minha gente, mas assim, complementando o que vocês vêm dizendo de forma muito rica, lá no infantil, né, a gente começa com os 2 aninhos, né, introduzir o inglês, e vocês sabem que, por exemplo, como é que uma criança de 2 anos começa? E a gente vê que através da musicalidade, nessa fala, então, todo o processo ele é muito lúdico, mas eles começam, sim, a cantar com a pronúncia muito linda, a perceber e entender os comandos, que é o que a gente fala, né? Então, assim, como é que uma criança de 5 anos, que eu acho que vocês vão responder daqui a pouco, que é né, o que todo mundo questiona, os pais, meu filho faz inglês desde de que idade, X, e ainda não fala. Né? Mas, assim, tem um processo de que ele escuta e ele entende os comandos. Então, é muito rico quando a gente percebe crianças com 3, 4 anos na vila, entendendo todos os comandos que são dados pelos professores, né?
E outra coisa, complementando isso aí que Paulinha falou, o processo em si de aprendizado das crianças que começam no infantil, que tem essa oportunidade, porque de fato é uma grande oportunidade. Hoje, cada vez mais, vamos dizer assim, acontece isso nas escolas regulares do Brasil, da rede privada, né? Mas há um tempo atrás não era. Então, eram poucas escolas particulares que podiam oferecer para as crianças do infantil, até porque não era uma exigência do MEC, então, né, algumas já estavam aí pensando nisso, mas nem todas. E os cursos de inglês fora da escola também nem todas as famílias podiam levar, às vezes pela questão de logística. Então, veja bem, para a criança que tem essa oportunidade, você percebe esse processo muito inserido, assim, uma coisa muito... a gente percebe muito lá na Red Balloon, quando as crianças estão aí entre 6 e 7 anos, que estão se alfabetizando no português. Isso é muito claro, quando a gente recebe uma criança que não teve esse input do inglês na primeira infância e das que tiveram, né? As que tiveram, além de tudo, da pronúncia, do ouvido, ela é como se ela recebesse a parte depois assim da acadêmica mais tranquilamente. Ela não tem tanto, por exemplo, ela não tem necessidade nenhuma de tradução. Isso é uma coisa muito clara para a gente, né? A gente brinca que diz assim, os adolescentes, eles entram em sala, quanto mais velho, para aprender o inglês, eles têm essa coisa. Mas isso significa o quê? Isso quer dizer o quê? Querem traduzir, eles têm uma necessidade de tradução, que é como adulto também. E a criança não tem, porque pense numa criança de 3, 4 anos, 3 anos, vou botar aqui, uma criança de 3 anos que está aprendendo a falar português, 2. A mãe chega para ele, às vezes, eu uso muito esse exemplo lá na escola, né? Estela já viu, que chega um pai, eu digo, olha, às vezes você fala com seu filho assim, menino, ajeita aí essa bugiganga. A criança de 2 anos viu pela primeira vez bugiganga. Ela não sabe o que é bugiganga. Mas ela entendeu que é para ajeitar a bagunça dela ali no quarto, entende? Então, eles não têm uma necessidade de tradução, né, de literal. Isso. Eles vão aprendendo, é uma coisa espontânea. E outra coisa também curiosa que eu percebo é justamente os estágios do infantil, que a gente chama Kids. As professoras do Kids, ela não fala português praticamente nenhuma vez. E assim, as mães às vezes ficam super nervosas, as mães do infantil, mas ele vai ficar sem entender nada, o bichinho, porque vai ficar viajando. E eu disse, não vai, porque a linguagem corporal de uma professora de infantil, quando ela está, tanto na aula de português quanto de inglês, ela fala com os braços, ela fala com um sorriso, com o rosto. Então, é quase assim, ela tem que ser Ela é um modelo. Ela é um modelo. E eles entendem tudo, absolutamente tudo. Não há comando que eles não entendam, pequenininhos. Já os grandes, eu não sei, né? Já tem isso, uma depende trava. de muita coisa. E, Paulinha, isso não estava combinado com a gente, né? Vocês que estão escutando, eu queria entender como foi essa parceria Vila Aprendiz e Red Balloon. Porque Paulinha disse, olha, aqui tinha que me juntar com outra para poder dar certo uma ideia. Por que Red Balloon e por que Vila Aprendiz? Por você, Paulinha. Na verdade, a gente começou, né? A Vila... a maioria a gente já conversou em outros momentos do podcast, e a Vila tem 15 anos. E desde que a gente começou com a proposta de inglês, através de uma parceria de um franqueado, porque a gente dizia que era algo que a gente não dominava. Então, em nenhum momento, a gente economizou na escolha de um parceiro para que a gente pudesse oferecer algo realmente com muita qualidade. Todas as parcerias que a gente fez, né? Na época, a gente tinha como parceiro o Learning Fun, que, enquanto a gente tinha a expectativa de ser só educação infantil. Então, a gente ficou 9 anos com as meninas, né, que eram nossas parceiras representantes do Learning Fun aqui. E aí, chegou o momento que a gente foi crescendo para o Fundamental 1 e Fundamental 2, e o Learning Fun era uma franquia que não acompanhava o Fundamental. Foi quando a gente começou a entender, a olhar para o mercado e entender que escolas, de repente, teriam uma forma de trabalhar, uma filosofia mais parecida com a Vila, que é uma escola socioconstrutivista, e foi quando a gente percebeu que o Red Balloon era uma das escolas que melhor se encaixavam no formato da gente. E aí, o grande diferencial realmente foi a parceria de Mari, né, assim, se colocando o tempo inteiro muito aberta a tudo que a gente pedia, a fazer as loucuras, como eu brinco aqui, né? Então, que você disse que não estava combinado, mas é isso. A gente propõe as loucuras e ela vem com a gente. Vocês vão saber um pouquinho mais daqui
sobre isso, sobre essas loucuras daqui a pouco, mas eu acho que esses foram os pontos que nos colocaram com essa proposta de trabalhar juntos. E vem sendo muito feliz essa parceria e mostrando para a gente que os resultados já estão sendo colhidos. Isso é muito bom. E, Mari, qual é o diferencial da Vila para que vocês possam desenvolver bem a questão da linguagem com os meninos? Eu posso falar porque eu estou em sala de aula, então, assim, eu tenho projetos aqui e trabalhando aqui, eu sei que é possível sim fazer. E como é que se dá isso no inglês? Pois é, a Vila tem vários diferenciais, assim, vários. E eu vou falar aqui de alguns agora que me veio à cabeça, mas, por exemplo, a gente tem que falar que a Vila são 3 unidades, todas elas são assim, muito boas. Eu digo assim, a gente tem, hoje a Red Balloon aqui dentro, a gente tem uma coordenadora da Red Balloon que cuida só do infantil da Vila, uma coordenadora do Red Balloon que cuida só do Fundamental 1 da Vila e Teacher Estelinha, que está aqui conosco, que é a nossa coordenadora, vamos dizer assim, né, da unidade de Boa Viagem de Rua e que também cuida do Fundamental 2 da Vila. Então, assim, a gente pensou tudo com muito carinho, a gente sempre teve esse cuidado com a qualidade, com deixar realmente o inglês que a gente tivesse fazendo aqui na Vila no mesmo patamar que a gente trabalha na nossa unidade de rua. Então, isso sempre foi uma preocupação. E aí, assim, eu que tenho que agradecer, Paulinha falou que a gente sempre está junto, mas é porque, na verdade, a gente, quando a gente faz o que gosta e acredita, a gente realmente quer fazer o melhor. Então, uma coisa, assim, a gente tem parcerias com outras escolas e já tivemos outras que não temos mais. E qual é a grande dificuldade de uma escola de inglês hoje, quando entra numa escola regular privada? A grande dificuldade é porque o inglês, de fato, ele é uma pasta à parte, né? Então, assim, a gente não consegue misturar projetos. E eu não estou entrando aqui em grandes discussões, porque eu sei que a agenda de uma escola regular é complicadíssima, né? Enfim. Mas o fato é que Paulinha, né, Gabi, as diretoras Sandra, sempre muito abertas. Então, a gente tem acesso à programação regular da escola. E a gente consegue fazer projetos juntos. Né? Então, agora mesmo, o Fundamental 2, Estela está com um projeto que vai ser junto com alguma coisa que não é bem uma feira de ciências, mas, enfim, algo que rola no Fundo 2 dos meninos. Então, a gente entra... Paulinha disse, não, eu quero que esse projeto seja em inglês. Eu digo, bora fazer em inglês. Né? E Mari, desculpa te interromper, já interrompendo, né? O ano passado, conversando com uma amiga, né? Exato. E aí a gente fez o projeto da ONU aqui. Quando eu trouxe, eu achei nossos alunos, assim, alunos que ainda estão com a gente e outros que saíram. E eu obriguei, assim, né? Meu Deus, eu estou falando isso na frente da minha chefe, eu obriguei. Mas, claro, brincadeira. Mas eu exigi deles que houvesse um texto em inglês Sim. e um texto em português. E tiveram meninos que fizeram questão, abordaram a questão da guerra da Ucrânia, e que vieram com textos em inglês e fizeram um discurso, né? Incríveis. A abertura, a gente tinha nosso primeiro secretário foi Danilo, um aluno nosso maravilhoso. E aí veio o Cacá, que é aluna também, e Cacá fez o discurso ali em inglês, e super repercutiu, assim. Então, de fato, essa parceria, né? Que foi um projeto com a professora Ana Elizabeth, de língua portuguesa, eu de história, e tinha um Red Balloon. Então, muitas vezes eles vinham, tinha o meu texto em inglês. Eu disse, crianças, tio Hector fica só com inglês, aqui só com história, tá? Inglês é com Red Balloon. Hector resumiu perfeitamente, né? 3 professores envolvidos no projeto. Né? Isso, e acho que é muito importante também a gente esclarecer tanto para os pais da Vila, como para os pais que não estão na Vila, como é que funciona a parceria com o Red Balloon aqui dentro, né? O que acontece? A gente trabalha com inglês desde o infantil, como a gente colocou, a partir dos 2 anos, e aí, do infantil ao Fundamental 1, a regulamentação brasileira não exige, né? Só depois do 3º ano, o inglês. Então, assim, o que a gente faz, na verdade, o Red Balloon, ele não consegue... ainda, a gente foi conversando, né, Mari, com o Red Balloon Nacional, pedindo para eles criarem um formato, a gente ofereceu para a gente ser piloto, enfim, mas ainda eles não conseguem, por conta da necessidade da carga horária, porque eles precisariam ter uma carga horária maior de inglês, e a gente não consegue ter uma carga horária maior com o horário das 7h30, por exemplo, às 12 horas, no turno da manhã, colocando mais carga horária de inglês e atendendo todas as outras cargas horárias exigidas pelo MEC, no Infantil e Fundamental 1. Então, no Infantil e Fundamental 1, no horário regular, a nossa parceria do inglês não é com o Red Balloon, mas é com a UI,
que inclusive, na verdade, é a coordenação pedagógica do inglês, é da UI Bilingue, que é de um dos donos da Red Balloon Casa Forte. Então, eu brinco que, na verdade, é uma forma da gente continuar com o Red Balloon por trás, né? Mas com todo o profissionalismo de Fred também, que é um franqueado do Red Balloon. E Dani, que é coordenadora pedagógica. Então, o professor é nosso, né? A gente contrata o professor que é selecionado, escolhido, tudo isso pela franquia, pela consultoria. E aí a gente trabalha do infantil ao Fundamental 1, então, com esse inglês desse parceiro. E a gente oferece o Red Balloon no contraturno. Aí sim, ele está fora, digamos assim, de forma prática, da mensalidade regular da vila. Então, os alunos têm a proposta, têm a oferta de fazer um semi-integral ou um integral. O semi-integral, que a gente chama aqui, ele faz o horário regular, almoça e faz o inglês. Então, 2 vezes por semana, ele faz a carga horária que ele faria no Red Balloon lá da rua. O que faz diferença é que ele tem a praticidade de estar no mesmo ambiente, ficar na escola, não ter o deslocamento, facilidade para o pai, enfim. Ou no integral, que aí ele faz, além do inglês, as outras atividades, né? Agora, Paulinha, você falou de uma palavra que levantou a bola por uma pergunta, a questão do bilinguismo. Meninas, o que significa bilinguismo aqui no Brasil e a falta dessa regulamentação, e de fiscalização? Qualquer escola, ela pode ser intitulada bilíngue? Antes de Mari, até eu cortando mais uma vez, né? Mas não, antes Paulinha, de Mari e bem-vinda. Estela só trazerem essa resposta para a gente, e aproveitando para colocar o gancho nisso, já a pimenta nessa resposta, a gente vinha falando que do infantil e o Fundamental 1, a nossa parceria com o Red Balloon é no contraturno, então é opcional. Mas entrando já nesse assunto, que estão aí respondendo um pouquinho, no Fundamental 2, quer dizer, a partir do 5º ano, de 5º a 9º ano, de 6º a 9º ano, o grande diferencial da vila, para quem não sabe, é que o Red Balloon, ele não é pago à parte. Ele está na carga horária do aluno, do jovem, desse aprendiz que cursa o Fundamental 2 na vila. Então, o horário do Fundamental 2 na vila, obrigatório, é das 8h15 às 15h45. Aí sim, a gente pode até entrar nessa pergunta, porque talvez, em Mari e Estela, eu poderia dizer que a vila é bilíngue, mas você sabe de quanto eu resisto de usar essa nomenclatura aqui dentro, porque eu acho que é até pejorativa, e queria que vocês explicassem o porquê, aí respondendo a pergunta de Hector. Eu entendo, Paulo, teu preconceito, e respondendo também, Hector, o que é ser bilíngue, né? Ser bilíngue é você ter habilidade, ter competência para falar nas 4 habilidades, né? Então, é o escutar, é o falar, é o ler, é o escrever. E, sendo bem sincera, na prática, aqui na vila, essa fluência acontece. Os alunos aqui, eles já passam do portão dando um bom dia em inglês, good morning, porque a aula do inglês é a primeira do dia. Então, se o Vila, sendo bem sincera, quisesse se intitular bilíngue, poderia também, porque, de fato, não tem fiscalização. Muitas escolas, elas dizem oferecer uma proposta pedagógica bilíngue, só que, na prática, o que fazem, normalmente, é uma extensão da carga horária, e olhe lá, né? E até assim, né, Estela, esclarecendo, quando a gente diz assim, a gente poderia se intitular bilíngue, porque não tem fiscalização, não é nem a fiscalização, não existe regulamentação no Brasil. Exatamente. Para definir o que é uma escola bilíngue, né? Não existe essa normatização ainda, pelo menos, né? E o mais importante, né, que eu acho nessa discussão toda de bilinguismo para lá e para cá aqui no Brasil, é a gente pensar o seguinte, veja, na realidade, o que é que a gente quer, né? O que é que a gente quer para os nossos filhos? A gente quer formar cidadãos bilíngues, cidadãos que se comuniquem no segundo idioma, além da língua materna. Então, o bilinguismo é um termo usado no mundo inteiro. Bilinguismo é uma pessoa que nasce na Itália, ele vai falar o italiano e o inglês, que hoje é considerado o idioma, vamos dizer assim, universal, né? Enfim, para tudo, né? Para o corporativo, para comércio, para várias áreas. Turismo, né? Exatamente. O entretenimento também. Exatamente. Então, cidadãos bilíngues se formam, gente, não necessariamente porque estudaram em uma escola bilíngue
né? Aqui no Brasil é isso. As escolas se dizem bilíngues, necessariamente. Qualquer escola de bairro que tem uma aulinha de inglês pode dizer que é bilíngue. Isso não garante absolutamente nada, né? Então, assim, às vezes o bilíngue é na aula, não de jeito nenhum diminuindo nenhum tipo de aula, mas é na aula de artes, exemplo. E uma aula que se você dá uma carga horária de 3 horas de inglês, você está ali, vamos dizer assim, aprofundando muito mais, intensificando muito mais o estudo do idioma, do segundo idioma, do que se você dá numa atividade de artes, não que né, eu estou dando só um exemplo. Mas, enfim, voltando, então, o que é que eu acho que é o principal? Assim, eu, como mãe, o que é que eu me preocuparia? Eu me preocuparia de ver se a escola, de fato, tem um projeto com inglês sério, né? Qual seria a carga horária, né? Então, assim, se de fato esse projeto está envolvido com outros projetos, como, por exemplo, aqui na Vila. Por isso que eu acho assim, aqui na Vila a gente tem o inglês em outras matérias, mas a gente necessariamente nem divulga isso, a gente nem usa isso como marketing, porque o que a gente quer, na verdade, é chegar no final do ano com aquele aluno com fluência, né? Com habilidade nos 4, como a Estelinha falou, né? No falar, no ouvir, no escutar, na escrita, a gente trabalhar tudo isso bem direitinho e entregar o aluno lá no 9º ano apto, né, a estar, por exemplo, passando aí no exame internacional desses que já vale para a universidade, porque isso aí já seria um atestado, vamos dizer assim, de que ele adquiriu o potencial que precisa para entrar nesse mundo adulto, vamos dizer assim. Desculpa, Hector. Quando a gente começou o projeto do Fundamental 2, que é muito recente, né, a gente está no 3º ano de Fundamental 2. Esse ano a gente vai concluir pela primeira vez o 9º ano da Vila. E foi quando a gente decidiu vir para o Fundamental 2 que a gente quis oferecer um projeto diferenciado. E o que era oferecer um projeto diferenciado? É exatamente como é que eu, além de todo o orgulho que a gente tem de preparar o nosso aluno pedagogicamente e do ponto de vista comportamental ele pronto para o mundo, se eu quero preparar esse aluno para o mundo, eu precisava incluir o inglês de uma forma muito mais desenvolvida, um inglês que eu tivesse a garantia que ele ia fazer com que os nossos alunos saíssem fluentes. Então, quando até você voltou e perguntou quando é que começou essa parceria, a parceria começou lá no contraturno do Infantil e do Fundamental 1, mas a nossa grande alegria é que hoje a gente tem dentro da nossa carga horária um aluno que sai com a mesma competência, formado pelo Red Balloon aqui dentro da escola, que se ele estivesse fazendo o curso, né, Mari? Lá, igual, o curso de rua. Igual, então, assim, ele tem a mesma carga horária, ele tem a mesma, o mesmo nivelamento. Então, assim, Estelinha pode falar muito mais sobre isso, na de verdade, como funciona, né? Exato, essa operação, né, entrando aí um pouquinho, roubando aqui de novo o microfone, mas é porque é uma operação, assim, para mim é um orgulho danado, né? Porque, imagine, você pegar 8 professores, sei lá, 9 professores de inglês a gente tem aqui, no mesmo horário, né? Então, a Vila abriu para a gente e eu disse, olha, se você quer 4 horas de inglês, eu preciso... e você quer que a gente nivele de verdade os seus alunos para não ficar turmas fake, né? O que seriam turmas fake? Turmas de 6º ano que você bota um professor para dar aula para aquele 6º ano. Gente, vai ter aluno no 6º ano que vai estar num nível de inglês e outros que vão estar em outros, né? O aluno já chega no Fundamental 2, é uma vida, né? Então, tem aquele aluno que já tem uma habilidade maior, que já viajou, que tem contato mais com a língua, tem outro que tem menos. Então, assim, a gente tem perfis diferentes também de aprendizado e isso tudo vai interferir. E para a gente ter, realmente, para a gente poder trabalhar bem esses alunos dentro, vamos dizer assim, da capacidade de cada um deles, a gente teria que respeitar esses nivelamentos. E o que foi que a gente fez? A gente fez isso todo começo, né? Muito irão, né, Janine? Fala aí como que funciona todo começo do ano. Todo começo de ano, né, os alunos que estão ingressando na Vila, eles passam por um processo, né, de nivelamento que, assim, é bem tranquilo, é uma conversa em inglês com esses alunos e logo em seguida eles fazem uma redação em inglês, né, com um tema, né, baseado no teste oral deles, e uma provinha escrita. E logo após eles a gente encaixa o aluno numa turminha, né, que a gente acredita que tem o nível, que ele vá se sentir confiante, confortável e desafiado ao mesmo tempo. E a gente não simplesmente encaixa ele fica lá e pronto, nunca mais a gente... Não, o professor que está acompanhando esse aluno
ele vai dar um feedback para a gente também. Ele vai chegar para a gente e vai dizer, Estela, fulano que entrou nessa turminha, ele está achando muito fácil, está respondendo todas as perguntas muito bem, ele levanta a mão, ele está fazendo tudo com muita facilidade, né? Então, a gente vê e conversa com esse aluno também, né? O que é que você está achando? Estou achando muito fácil, teacher. Tá tranquilo. Pronto, então vamos botar no nível acima, vamos ver como é que vai ser no próximo estágio. E também o oposto, né? Na verdade, exato. E assim, só para ficar claro, essa questão do Fundamental 2, não existe 6º, 7º, 8º e 9º. Né? Existem 8 estágios e nesses estágios você vai ter alunos de todos os níveis. Então, por exemplo, o Team 1, a gente vai ter aluno de 6º, de 7º, de 8º. O Team 2 vai ter de 8º, de 9º e de 6º. O J2 vai ter de 6º, 8º e 9º. Eles são classificados pelo nível de inglês. Exatamente. Mas eu quero comentar uma coisa aqui, viu, meninas? Eu fiquei morrendo de ciúme. Quem acompanhou a Vila no Instagram, os meninos viajaram, tomaram um super café da manhã. Que projeto é? Paulinho, eu fiquei com ciúme. Próximo, tu treina teu inglês. Meu inglês, pro próximo tem que ir. Tem que incluir The da History. ONU, né? A gente tem que fazer uma I am teacher The History. History Channel, a gente tem que ter. Mas, meninas, comentem, que projeto foi esse? Foi joia, não, foi um negócio muito bacana também. Outra inovação aqui, como sempre, a Vila... Inovação é a palavra, né, daqui, você sabe. E foi, assim, uma adesão absurda, né? Ficamos muito felizes e positivamente, assim, surpresos. Porque, na verdade, o NR, para quem, né, não conhece, é uma estrutura que existe eles trabalham só com essa questão acadêmica, né, de escolas e tal, e fazem camps, né, e também alguns eventos de formaturas de alunos do Brasil inteiro. Fica em São Paulo, ali na Serra, próximo, eu esqueço o nome da cidade, próximo Santa Antônio do Pinhal. Pronto. Fica em Santa Antônio do Pinhal. Santa Antônio do Pinhal. E aí, o que acontece? A Red Balloon, fez como é que eu posso dizer? É um projeto que nasceu na Red Balloon há mais de 20 anos atrás, junto com o NR, que foi o quê? Simular o que seria um Summer Camp internacional, uma vivência. São 48 horas. A gente chega na sexta do meio-dia e termina no domingo, também após o almoço. Então, são 2 dias inteiros em que a gente tem uma programação com os alunos super intensa, super dinâmica, super divertida, super tudo que você puder imaginar. É realmente, assim, incrível. Eles se comunicam tudo em inglês? Tudo em inglês, Hector. O staff local lá é inglês. Inclusive, tinha staff sul-africano, canadense, trabalhando. É muito bacana. E, assim, vão alguns professores, alguns teachers, acompanhando os alunos, claro. A gente leva, né? Inclusive, a gente teve aéreo. Então, assim, para alunos, porque esse evento é para Red Balloon nacional. Então, tem alunos que vão de São Paulo, das unidades do Rio, de Brasília. Geralmente vão de ônibus. É 4 horas ali de viagem para eles. É como se para a gente fosse Fortaleza, Natal, enfim. Só que para a nossa unidade aqui, né, foi assim um evento, porque a gente teve que pegar um avião, São Paulo, Guarulhos, Pereira-Bará. Eles amaram. Foi uma farra, né? Inclusive, nosso querido coordenador Diego nos acompanhou. O nosso psicólogo... Volte, viu, Diego? Nunca mais você veio, viu? Você aprende com o Diego inglês, que aí você vai também, professor de história, vai lá, fluente. Vou fazer o History Channel. Isso mesmo. Foi. E os meninos se divertiram, aprenderam. Assim, é uma experiência muito bacana, viu? E eu já tive, inclusive, alunos que foram em outros anos anteriores, que hoje já foram para Vancouver, Toronto, e chegaram para mim e disseram, Teacher Mari, o do NR eu ainda achei que superou, assim, porque realmente eles são caprichosos, sabe? É muito bacana, assim, eles são detalhistas nos projetos, em tudo em inglês, é muito legal. A gente vê, na verdade, né, Mari, que, assim, quando a gente ousa de novo e a gente vai buscar essas parcerias, aí vem a loucura de Mariana topar com a gente, porque quando eu disse para ela, Mari, quando eu vi o NR, eu disse, a gente tem que mandar os nossos alunos para lá, né? E a gente mandou e depois a gente disse, vamos replicar. E desde o ano passado a gente começou com um projeto que chama Weekend Camp, né, Mari? Se você quiser falar rapidamente também sobre o projeto. Por Paulinha aqui, não, na autoria dela. Por nós, parceria. A gente fez, inclusive, ano passado, foi muito engraçado, porque não tinha final de semana, foi muito assim, a gente queria porque queria tirar o projeto, e a gente acabou fazendo, foi muito, no final de semana das eleições, gente, foi uma loucura, mas ainda assim tivemos inscritos e foi massa. Esse ano a gente já lançou, né, e para surpresa da gente também, já foi uma adesão assim muito boa, as famílias todas compraram a ideia,
Porque qual que é a ideia? É a gente dar realmente essa oportunidade das crianças vivenciarem eu digo que é uma degustação do que seria um summer camp de verdade, claro, mas os teachers da gente já conhecem as dinâmicas, sabem? Então, a gente leva toda a equipe de professores, a gente divide por grupos, como se fosse summer camp, é bem legal. E aí, os alunos vão participar dessas atividades. É um dia inteiro, é um sábado. Em Gravatá, esse ano vai ser no Portal de Gravatá. E os pais vão estar lá hospedados. Então, assim, é legal também, porque é uma forma dos pais, como é que eu posso dizer? Estarem juntos, acompanharem, vivenciarem. Né, exato. Acho que isso responde, assim, muito de que muitos pais, na fase que os meninos são Fundamental 1, questionam a escola de inglês, né? E aí não questionam nem a vila, questionam, mesmo que seja lá fora, o inglês de rua. Ah, mas meu filho faz inglês aqui desde os 7 anos, faz conta que ele tem 10. E ele não fala nada. Ele não entende nada. Né? Então, assim, o Weekend Camp foi uma proposta onde as famílias se hospedam no hotel, e aí eles chegam no sábado de manhã e a equipe do Red Balloon fica responsável, o staff, das 9 da manhã do sábado até as 18 do sábado, né, fazendo todas as refeições, tudo com os meninos. E os pais, eles vão estar por ali, por perto, percebendo que os meninos entendem todos os comandos, quer dizer, todas as brincadeiras, o lazer, tudo é feito em inglês. Olha o vocabulário que existe envolvido nisso tudo. Exatamente. Eu digo que é preciso ter muita segurança do que faz para dar a cara para bater desse jeito, né? O dia inteiro, né? Mas estão criando tendência. Daqui a pouco vai ter um monte de weekend camp aqui, né? Agora, Eu acho. Tem uma coisa que você quer perguntar, que desde hoje tá me beliscando aqui, a questão da certificação. O que seria? Qual é essa dúvida? Na verdade, esse tema que a gente não pode ir embora sem falar. É porque eu vivo falando para as meninas assim, ó, vem cá, explica aqui para os pais que quando a gente fala muito sobre bilinguismo, e as meninas falaram sobre o mais importante, esse aspecto que elas enxergam, é a certeza de que o inglês está sendo construído e que ele vai entregar resultado, né, aqui na vila. E aí essa certificação, ou seja, um aluno que faz Red Balloon ou que faz qualquer escola de inglês aí por fora, o pai pode optar de fazer algumas avaliações, algumas certificações, testes de certificadoras internacionais para entender qual é o nivelamento do inglês. E o que eu falo para as meninas que a gente não precisa estar fazendo testes durante todo o tempo, todo o percurso. Mas uma grande alegria é que as meninas explicam que existem 2 certificações que são as mais importantes e que os nossos alunos vão sair daqui com aptidão para isso, né? E eu queria, então, que elas falassem um pouquinho sobre isso. Na verdade, Paulinha, qualquer estágio daqui da Red Balloon, dentro da vila, eles podem tentar tirar um certificado. A gente aplica Cambridge, os certificados da Universidade de Cambridge. Então, desde o J2, que é um estágio da gente também de base, digamos assim, eles podem fazer o primeiro exame da Band 1 de Cambridge, que é o Status. Eles começam e vai aumentando o nível, né? De fato, os últimos estágios da gente, que é o T5 e T6, os alunos podem tirar, né, respectivamente, o FCE e o CAE, na nomenclatura antiga. A atual é B2 First, que é o FCE, e o CAE é o C1 Advanced, que são 2 certificados que comprovam internacionalmente a fluência do aluno em língua inglesa, porque os pais veem assim, o boletim, né, vem a nota. Ah, meu filho tirou 70, sei lá, no listening, tirou 80 na gramática, no reading use of English, que é leitura, interpretação e gramática. Então, essa nota foi uma nota dada pelo professor da Red Balloon, pela avaliação e tal, mas internacionalmente essa nota, digamos, como que você pode comprovar essa nota, né? Então, o aluno ele pode fazer esse exame no fim do ano, os que querem, os que têm vontade de se sentir desafiados, ou que, né, um dia pretendem tentar uma bolsa, digamos assim, numa universidade de Melbourne, sei lá, na Austrália, ou outros países, também pode tentar. É uma forma de você comprovar a sua fluência internacionalmente, digamos assim. Que você Na verdade, aqui... exato, existem vários, o TOEFL, o americano, existem vários, né? A gente
faz o de Cambridge, isso é importante Isso. dizer. Mas a questão toda é o nível, né? A gente entrega o aluno nesse nível B1, né? Que Estelinha falou, que é o nível, vamos dizer assim, que já está apto à graduação no exterior. Então, assim, para os pais é muito isso, né? Tipo assim, ele já tem nível para fazer faculdade fora? Já. Se ele conclui o T5 com êxito, né? Um aluno ali, ele já tem. E Então, isso é muito importante a gente dizer tudo isso para o pai que está ouvindo, porque muitos pais da própria vila não sabem disso. Ou seja, no Fundamental 2 da vila, a gente tem uma mensalidade hoje em torno de R$ 2.500 para um aluno que estuda das 8h15 às 15h45 com inglês. Ou seja, uma mensalidade dessa vai entregar um aluno que tem, além de todo o jeito vila de ser, em toda a filosofia pedagógica, preparado para tirar um certificado e que ele, no ensino médio, pode fazer aplicação, na conclusão do ensino médio, aplicação para a universidade, e o inglês dele foi construído aqui na escola. E Isso detalhe, nos dá muita alegria, né, Mari? muito. E detalhe, até falando em valores, com o inglês que custa 633, né? Isso. Porque ele ganha um curso de 633. É o curso, o preço é esse, vamos dizer, lá fora, né? Isso. Tá aqui. É exatamente igual, eu digo até que é mais. Eu brinco com os pais. Por quê? Porque como a gente está dentro da vila, a gente segue o calendário letivo de vocês, que na unidade de rua a gente fala em 140 horas ano. Seriam aulas até 30 de novembro. Primeira semana de dezembro a gente já está dando férias. E aqui a gente entra ainda dezembro, a gente entra outras datas. Então, a nossa carga horária aqui ainda é maior. Né? Por isso que a gente tem tanto tempo para engajar em projetos, em extracurriculares que só enriquecem, né, o aluno no projeto de inglês aqui da vila. Então, é isso. Paulinha, por mim eu passava aqui, eu achei muito top. Eu estou me sentindo internacional. Eu acho que o Eu acho que tem que fazer um a outro gente tem só que fazer sobre só isso, em inglês. Aí esse eu convido Mari e Estela. eu não né? vou estar aqui, pessoal, E a tá? gente Porque vai ver quem vai convidar mais, porque eu acho que sei. eu e você, Hector, a gente vai estar de fora, eu viu? só sei food. Bread, juice, eu só sei isso, tá? É o Globes. É o Globes. Meninas, Globes. muito obrigado por vocês terem vindo bater esse papo com a Eu gente. sou Márcia, a gente que agradece. Parabéns para vocês, de fato, a gente vê na prática. No segundo semestre, a gente já vai fazer também o projeto para o 8º ano, que é exatamente a conferência da ONU com o tema sobre a guerra da Ucrânia. Então, vocês vão estar também Tenho que junto com a gente. parabenizar esse super professor, minha gente. O projeto foi incrível. Fiquei besta. Eu achei lindo, viu, Hector? Parabéns, Tá, de verdade. obrigado. Então, Arrasou. beijo para vocês, sejam bem-vindas. Paulinha, Obrigada. você estava fazendo falta aqui, apareça mais, viu? Ah, Eu sei é. que você é muito ocupada, mas O povo tá já está abusando da minha voz. nada disso, sempre bem-vinda. Meninos, um beijo em cada um de vocês, sejam bem-vindas e venham para o próximo papo. Gente, abraço para vocês Mari, e até Estela, semana que vem. brigadão, Tchau, tchau. obrigada. Obrigada, Beijo. Papo de Vila.